Bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, levanta, vamos conversar, vamos falar de bem-estar, autoconhecimento, maluquices e por aí vai. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves, a gente está começando mais um programa Heptaques Autoconhecimento e Bem-Estar aqui na Rádio Mundial 95,7 FM. Queria dar uns recadinhos rápidos antes da gente começar a conversar. Queria te convidar a conhecer o nosso site, heptaques.com. Acho que deve ter a URL aqui no vídeo. Lá você vai conhecer um pouco mais sobre o que é o projeto. Você vai ter mais informações sobre o curso online, que parece estar virando lenda. Não, mas ele vai sair. Eu prometo que ele vai sair. É um curso em 2 módulos com uma filosofia super prática para a gente compreender melhor um pouco da nossa dinâmica oculta, como funciona um pouco a nossa mente, como funciona um pouco nossas emoções e como que a gente produz nossa realidade quando a gente tem uma melhor noção desse processo como um todo. E aí tem um segundo módulo de práticas, onde a gente consegue se compreender, olhar para algumas coisas que antes estavam meio embaixo do tapete, a gente fica meio assim e tal. É uma filosofia de vida, é um método super prático e legal. Queria te convidar também para dar um like na nossa página do Facebook, facebook.com/heptaques. Lá é onde eu centralizo as nossas informações, então os vídeos vão ser postados lá, informações sobre workshops presenciais que devem acontecer no futuro vão ser postados por lá, conteúdos exclusivos e muito mais. Também assina o nosso canal no YouTube, youtube.com/heptaques autoconhecimento. Já tem vários vídeos, os programas da rádio são gravados e ficam lá para que você possa assistir no melhor horário, no melhor momento para você. Hoje eu tenho um amigo aqui comigo, um convidado mega especial. Esse senhor que está ao meu lado se chama Robin Tafan, certo? Certo. O Robin, ele é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço. O Robin é engenheiro, publicitário, coach, maluco e assim como eu, né? Acho que não dá pra... Não estaria aqui hoje se eu não fosse meio maluco. E a gente vai bater um papo hoje sobre várias coisas. O Robin vai falar um pouco do projeto dele. A gente vai conversar sobre um tema super, mega abrangente e que no final das contas é o que vale. É o que a gente tem. A única certeza que a gente tem é que a gente tem uma vida. E que a gente vai fazer com essa vida, Robin? O que a gente faz com a vida, Robin? É engraçado, né? Bom, antes de nada, bom dia para todo mundo aí. Todo mundo acordando cedinho. Depois o Robin vai deixar os dados, os contatos, as URLs e aí tudo mais. Isso aí. E eu até quando você tava falando, eu tava pensando, puta, como é que faz isso? Como é que você deixa todas as suas... Você lembra de tudo isso que você tem que falar, né? Eu falei assim, eu comecei a ficar tonto só de te ouvir. Mas, enfim, é engraçado, porque, na verdade, a gente decidiu esse tema, o quê? Uns 2 minutos antes de entrar lá. Eu ia falar 1 minuto e 40 segundos, ele foi mais preciso. Mas, assim, na hora que você falou sobre vida, assim, o que me veio foi muito legal, que o outro dia peguei um motorista de Uber, tava andando de Uber, e eu falei pro cara uma coisa de, tipo, segredo da vida, que é uma coisa só, que a nossa experiência, no momento, ela vai passar. Seja ela qual for. Independente de qual for. Independente da situação que você acha que tá, independente se você acha que a circunstância tem alguma coisa a ver com sua experiência, independente de qualquer coisa, ter uma certeza é que essa experiência vai passar. Concordo. Não importa se é felicidade, tristeza, qualquer coisa assim. E as pessoas que entendem isso num nível mais profundo, as pessoas que quando começam a explorar isso, sacam isso, o impacto que isso tem na vida delas, o impacto que a pessoa começa a enxergar a vida, se transforma. E a pessoa não consegue mais ser o que ela era. Porque ela passa a enxergar as coisas com mais profundidade. Porque quando você percebe em você isso que você pode chamar de insight, isso que a gente pode chamar de, sei lá, sacada, eureka, sei lá. Uhum. Eu acho que talvez seja
a única força realmente transformadora na vida, assim. É quando você está conversando. Isso pode acontecer meditando, isso pode acontecer nessa conversa aqui agora, isso pode acontecer quando a gente estiver batendo papo sobre qualquer outra coisa, isso pode acontecer lendo um livro, isso pode acontecer tomando banho, isso pode acontecer de qualquer maneira. Aí você tá lá e de repente, nossa, como assim? E aí nesse momento, as coisas não vão se resolver. A vida não vai ficar mais fácil ou mais difícil. Você não vai ficar mais pobre ou mais rico. Você não vai ficar com mais ou menos problemas. Mas quando você tem essa percepção nesse nível de profundidade, você passa a lidar com as coisas de uma nova maneira. É como se você tivesse aberto uma outra porta e aí tem um outro cenário. E acontece outra coisa. E a mesma coisa ao mesmo tempo. É muito louco. Assim, assim, na verdade, muitas das coisas que você falou é que as nossas circunstâncias não mudam. Perfeito. O nosso mundo não muda, nada disso muda. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo diferente. Exatamente. Então, aquilo que a gente achava que era problema, a gente não vê mais como problema. Exatamente. Aquilo que a gente achava que a gente tinha que fazer, a gente não tinha que fazer. Então, é como se a gente ficasse extremamente leve e visse tudo com uma simplicidade gigante. E isso, vocês já pararam para pensar, por exemplo, que tem coisas que você passou e que no momento que você passou parecia algo que nunca ia acabar, seja bom ou ruim. Vamos pegar os ruins, vai. E que foi um sofrimento muito grande e que muitas vezes hoje você pega e olha para trás e sorri disso. É uma coisa muito louca. E aí tem duas situações que eu queria colocar pra gente conversar. A primeira, uma pessoa me falou isso uma vez, eu não lembro quem foi. Mas a gente não tá aqui pra mudar o mundo. Normalmente o mundo tá aqui pra mudar a gente, né? É uma coisa pra gente conversar. E outra coisa, eu li um texto seu hoje, do furacão. E eu achei muito legal, porque o Robin falou o seguinte: a gente acabou de ter o furacão Irma, né? E arrasou o Caribe, boa parte da Flórida e tal, uma situação super triste. E aí o Robin falou que ele viu um repórter da CNN... Eu acho que era da CNN. Fazendo a cobertura do furacão, e o cara tava no olho do furacão. No meio do furacão. E que, por incrível que pareça, aquela coisa destruidora, destrutiva, aquela força descomunal da natureza que passa varrendo tudo, o centro dele, que é o que mantém ele existindo, é o lugar mais seguro para se estar. E, cara, isso pra mim é uma síntese, né? Simplória, obviamente, da dinâmica da vida. O que você acha disso? Então, assim, o que eu escrevi no próprio texto é que é isso, né? A nossa mente é como se tivesse um monte de furacão passando o tempo todo, né? O tempo todo. Então, e às vezes a gente tá ali porque logo depois do olho do furacão, aquela primeira, a borda do olho, eu não sei se tecnicamente eu estou estragando alguma coisa, mas somos climatologistas. Né? Mas a borda do olho é onde os ventos são os mais fortes também, né? Então vai dar calmaria extrema ao... Nossa, que fantástico. E se não me engano, tá? Eu posso estar errando totalmente, mas a analogia serve. Sim. Então, na nossa vida, e não é um negócio uniforme, né? É a nossa vida, a nossa experiência, o que a gente sente, nossas emoções, elas vêm e vão, é aquilo que eu falei assim que a gente abriu, completamente aleatoriamente, assim, não tem um padrão. Assim, uma coisa que é muito clara para mim hoje e que algumas pessoas podem até querer brigar comigo por causa disso, mas a desconexão entre nossas circunstâncias e nossa experiência de vida. Perfeito. Tá? E isso é uma coisa que a gente busca sempre ficar mais claro. E quando a gente explora isso, quanto mais claro isso fica, mais simples a vida fica. Porque a gente para de fazer essa conexão entre as nossas circunstâncias e a nossa experiência de vida. Se eu paro de fazer isso, significa que o furacão pode passar na minha mente,
Eu posso estar feliz, triste, aquela turbulência toda, e ao mesmo tempo eu não precisar mudar minhas circunstâncias para mudar isso que está rolando dentro da minha cabeça. Perfeito. Que como o furacão, vai passar. Não, e outra, a gente quando acorda e tá nublado, a gente fala, meu Deus do céu, que eu tô desesperado, esse céu tá nublado. Não. Nossa, hoje o dia tá sol, nossa, hoje sim eu vou ser feliz, porque tá sol. Não, eu acho que o clima até influencia no nosso... Mas assim, você não muda a sua percepção da realidade porque o céu tá com mais nuvem ou menos nuvem. E por que a gente muda a nossa percepção da realidade se a gente está com mais ou menos problema? Isso é uma condição climática. Quando você pega um avião e você decola do aeroporto, pode estar chovendo, pode estar tempestade que for. O avião vai passar por uma zona climática tensa, vai rolar uma turbulência, só que aqui em cima está sempre sol. Está sempre limpo. E eu acho que todos nós temos... todas as condições, todas, para que a gente consiga compreender a maneira de estarmos na maior parte do tempo, ou de conseguirmos acessar essa parte onde a gente está acima da nuvem. E a gente vai conseguir olhar a nuvem não vai sair. A gente vai ver a nuvem, a gente vai ver o trovão, só que a gente vai ver, não vai ser engolido por isso. A gente vai... olhar em consciência isso que está acontecendo. A gente vai poder compreender isso que está acontecendo. E não ser levado e derrubado por esse turbilhão de coisas. Eu acho que isso é algo que até a ciência já diz hoje, que antes se acreditava que a genética tinha um papel enorme na nossa vida. Hoje tem linhas da ciência que falam que a genética, por mais pesada que seja, exerce uma influência sobre nós de 30%. E existem linhas mais modernas ainda que a genética exerce influência sobre nós de só 15%. Ou seja, todo o resto, tanto com relação a doenças, tanto com relação ao que você constrói na sua vida, é construção sua. É você com você. Em termos até da nossa mente, da nossa experiência de vida, a genética não impacta. Não. É 0%. 100% da nossa realidade é criada de dentro para fora. Não, mas quantas vezes eu falo, não, então, é que a minha família, nós temos um caso de fobias, né? Minha mãe teve fobia, meu avô, eu tenho... Não, mas mesmo assim, mesmo com esses casos, assim... a nossa experiência continua sendo criada de dentro para fora. Sempre. Sempre. E aí, por mais que não seja um impulso genético, é um impulso de condicionamento. E assim, porque... E quando eu falo a nossa experiência e ela é independente das circunstâncias, porque se a gente olhar para a nossa mente, as pessoas tendem a pensar que nossa mente é uma câmera. E que... você está filmando e está absorvendo Perfeito. Tudo. Ótima abordagem. Sabe que a verdade é que a nossa mente é um projetor. Perfeito. Então, e não é assim, o que está se passando dentro, a gente está criando tudo isso, está projetando fora, a gente está olhando aquela projeção e achando que não está vindo de dentro. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Por quê? Porque é exatamente isso. E assim... Genial. E assim, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo, para você enxergar isso, para você ver isso, você explora e aquilo que você falou, de repente você tem um insight e vê. As pessoas iluminadas, né? Pô, você pega desde dos iluminados mais antigos, sei lá, Jesus, Buda, essas coisas, até os mais modernos, né? Pegar hoje em dia o Eckhart Tolle, o sei lá, aquele Byron, Sidney Banks, sei lá, essas... Dalai Lama. Assim, você começa a ver umas histórias de iluminação, tipo, num clique, assim. Óbvio. A pessoa, tipo, às vezes está comprando leite no mercado e plá! Porque ela, de repente, ela enxerga a real natureza das coisas, né? E começa a ver a natureza impessoal e universal das coisas, e não aquela que a gente cria com a nossa mente pequena, né?
E a impessoalidade das coisas, ao mesmo tempo, é o que conecta tudo? Cara, sim. Eu acho que esse é o enigma maior, assim, que eu acho que faz a gente dar uma trupicada de vez em quando, sabe? Na verdade, assim, o lance de conectar tudo e o oneness, né? Não sei como se diz, né? Assim, de um ponto de vista, vamos dizer, religioso e espiritual, tem todo esse lance da energia e tudo, mas até de um ponto de vista científico, você pode quebrar as partículas em partículas menores até você chegar para a formação de uma partícula que meio que é a base de tudo, né? Por mais que é que nem eu falar que o barro é a base de um cinzeiro e de um vaso. São coisas diferentes, mas a base é a mesma. Assim, o que me... E óbvio que um vaso é um vaso e um cinzeiro é um cinzeiro, né? Mas o que me impressiona um pouco nisso, assim, é... A gente é feito da mesma coisa, dessa mesa, né? Mesmíssima coisa. Mas a gente tem... sei lá, como que a gente tem... Olha a nossa complexidade. Não, mas como a gente tem toda essa experiência, né? Eu não sei, é um negócio que... Você sabe que eu costumo brincar? E eu falo isso muito no Núcleo 137, enfim. Eu falo que o que separa uma pedra de um Deus é o tempo, né? É a jornada, é o caminho nessa evolução, assim. Porque é a mesma matéria, é a mesma tudo. O mesmo, como que é, do pó ao pó, tipo, é a mesma compleição física. Tipo, e o que faz essas coisas serem tão distintas e tão diferentes, umas mais complexas que as outras? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando num almoço na Praça Benedito Calixto e a gente começou a desenhar no papelzinho que fica embaixo do prato lá no jogo americano, sei lá como é que chama. E a gente começou a falar de um lance dessa mente cósmica, do universo como uma grande mente, assim. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco disso, assim, dentro desse contexto de vida. Assim, porque um dos maiores mistérios do mundo, para mim, e acho que para todo mundo ainda, é a consciência, né? Sim. Existe hoje até o estudo da neurociência da consciência, né? Exatamente. Tem um TED Talk, eu não vou lembrar o nome do cara, desse ano, que é um cientista, e ele entra muito nessa exploração, assim, e é engraçado. E ele fala que a nossa experiência é toda criada dentro. Assim, 100%. 100%. E é muito louco isso, né? Mas... Eu não sei, porque tem esse negócio de mente universal e mente pessoal e tudo. O meu medo sempre, quando eu converso sobre essas coisas, é as pessoas começarem a levar isso para um lado que a gente está falando de muita coisa espiritual, esotérico e tudo, tá? Não é o caso. Não é o caso. Então, onde eu normalmente paro, assim, quando eu estou conversando com um cliente, alguma coisa assim, eu vou até um certo ponto, que é o observável e que é igual, independente de como você explica aquilo, né? Então, por exemplo, existe uma inteligência por trás da gente, tá? Essa inteligência pode ser nosso próprio cérebro, porque o nosso cérebro pensante, nossa mente ativa, eu vi uma estatística uma vez, ele tem 20 mil sinapses por segundo, tá? O nosso cérebro como um todo tem 1 trilhão. Ou seja, a parte que a gente acha que é a gente... O background da mente. Não. A parte que a gente acha que é a gente, que é a nossa parte pensante, onde a gente quer resolver todos os problemas e tudo... É menos de 10%. Não, é 0,0000005%, alguma coisa assim. É tipo 20 mil para 1 trilhão. Então, você pode falar que a gente... Essa nossa mente maior, essa nossa inteligência maior é o resto, né? E a intuição e a gente saber as coisas antes delas acontecerem, tudo, é tipo o raciocínio super rápido, ele vem dali. E aí a gente quer depois usar nossa mente pequena para ficar provando aquelas coisas e perdendo o nosso tempo, né, basicamente, né? Por isso que as pessoas que falam, puta, confia na intuição, faz tudo isso, elas meio que
estão certas, né? Isso quer dizer que a gente prevê o futuro? Não. Mas a gente está usando a nossa capacidade maior. Aí que eu falo, isso é uma explicação, que pode ser até mais científica. Aí tem uma outra explicação que vai entrar numa coisa mais espiritual e falar assim, que a gente está conectado num negócio maior, que tem uma mente universal que está trazendo isso. No final das contas, assim, o que eu tô muito tranquilo hoje em dia é que para mim tanto faz. Não importa. O que importa para mim é que é assim que funciona. Para mim também. Não, isso é claro. A gente explora isso. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome de Mahat, da mente cósmica. Você pode dar o nome de universo, de Deus, de arquiteto do universo, de Jorginho, de qualquer coisa. Então, quando a gente começa a explorar tudo isso, né? Quando a gente começa a ver que o nosso tema hoje é vida, né? A vida é uma coisa extremamente simples. Extremamente... Ela é agora. Ela é completamente transiente. Não existe nada definido. Ela é o que ela é agora e a certeza é que ela vai mudar. Exato. Então, quando a gente enxerga isso, a gente para de ver a necessidade de tentar controlar. E aqui que é a parte mais legal. Porque não é que a gente enxerga primeiro que a gente não tem controle. E a gente, às vezes, entra em pânico. Mas a segunda coisa que a gente enxerga, que para mim é a virada, é que a gente não precisa controlar. O verdadeiro controle é o não controle. E quando a gente enxerga que a gente não precisa controlar, e para pensar o quanto você controla o seu estado no momento. Quanto você tenta ser outra coisa. Quando aquilo tudo vai passar. Se você está triste, você não precisa controlar a sua tristeza, porque ela também vai passar. Genial. E você sabe que agora eu vou querer que você fale um pouco do seu trabalho e tal, para a gente concluir, antes de você começar. Eu falo muito que quando a gente começa a se interessar por essa jornada para dentro, sei lá, a gente pode chamar, por esse caminho para que a gente vá construindo esse insight e tal, a gente tem alguns momentos, né? A gente começa com algo que eu brinco que é a incompetência inconsciente. Você só faz burrada. E você nem tá vendo que você tá fazendo burrada. Você vai indo. Aí depois vem a segunda fase, que talvez seja a mais difícil, que é a incompetência consciente. Você começa a falar, putz, fiz besteira. Aí depois tem um outro estágio quando a gente vai caminhando nisso, que é a competência consciente. Aí você percebe que você vai fazer uma burrada e você não faz. Você controla. Ainda não é o insight. O insight é quando você começa a ter a competência inconsciente. Porque você teve uma experiência em você tão transformadora que você não precisa mais controlar para ter competência. Você é a competência. Porque é uma outra maneira. Então você não está mais fazendo força para ser algo. Você é algo. E eu acho que isso tem muito a ver com o teu trampo, né, Robin? Conta um pouco pra gente do que você faz, dá os seus contatos. Bom, eu sou um coach, né? Eu trabalho basicamente com as pessoas. Assim, eu trabalho com executivo, com empresário, e já trabalho com dona de casa também, né? Não tem isso, mas basicamente é para trazer uma leveza para a vida da pessoa, para ajudá-la a enxergar essa simplicidade. Porque, é assim, a transformação... eu posso ajudar você a resolver o seu problema, mas e se você enxergasse que você nem tem um problema? E se você enxergasse que tá tudo bem? Você enxergar esse problema como uma situação, você não ia ter todo aquele peso, aquela pressão, que é tudo criado de dentro da gente, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade para resolver aquilo. Então imagina você abordando a vida sem toda essa pressão de que tem que acontecer alguma coisa. O dragão que ia te engolir vira só o vazamento da pia. Exatamente. E então, o resultado disso é que as pessoas começam a ter uma performance, um impacto exponencialmente maior do que elas poderiam imaginar. Sem dúvida. Porque elas estão leves e livres. Sem dúvida. Para fazer.
É isso. E passa os seus contatos para quem quiser falar com você. Meu contato, então, você pode me achar em Robin Taffin, eu vou falar da maneira mais fácil, R-O-B-I-N, Taffin, T de tatu, A-F-F-I-N, @robintaffin.com.br. Ou, na verdade, já ir direto para o meu site, robintaffin.com.br. E ali tem todos os meus dados. Bom, o Robin vai vir aqui ainda muitas vezes. E o Facebook? O Facebook, me procura para o Robin Taffin Coaching e vão achar também. E só uma correção, meu e-mail é robin@robintaffin. Mas uma coisa, tem um evento no dia 23 que eu vou participar, falando um pouco sobre desenvolvimento humano. Então, quem quiser, entra no meu Facebook, eu vou começar a postar. Eu fiquei sabendo disso logo antes da gente vir para cá. Perfeito. Então, eu não vou saber dos detalhes, mas é isso. Bom, Robin Taffin no Facebook, robintaffin.com.br, epitaques.com. Robin vai voltar aqui muitas e muitas e muitas vezes. Semana que vem, quinta-feira, 6 da manhã, a gente está de volta com mais um programa Epitaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. A gente se vê. Até lá.